agora de um assunto muito importante que tem a ver com censura de livros, né? A gente está acompanhando aí pelas redes sociais esse debate envolvendo um livro premiado, um livro muito bom, O Avesso da Pele, da Companhia das Letras, livro do nosso colega aqui de UOL, né? Ele é colunista do UOL, o Jefferson Tenório, e um livro que venceu o Jabuti em 2021 e que agora está no meio de uma discussão e até de uma censura feita por grupos que apoiam, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A obra do escritor, professor, o Jefferson Tenório, tem ali o racismo e a violência como temas centrais da narrativa. Ela foi incluída no Programa Nacional do Livro Didático durante o governo Bolsonaro. As críticas ganharam força depois que a diretora de uma escola do Rio Grande do Sul fez uma postagem trazendo fora de contextos frases e diálogos do livro. A gente até vai colocar esse vídeo dessa professora, no qual ela lê ali alguns trechos e faz críticas a essa escolha. Mas não está tudo bem. Vamos ver o que está escrito aqui dentro do livro. Veja o conteúdo, o vocabulário no enredo do texto. Deparamos com esse vocabulário na página 29. Aqui. Enquanto isso, a Juliana, por sua vez, era bombardeada pelas primas e amigas que nunca tiveram um namorado negro. E, então, como ele tem pegada mesmo, como dizem dos negros, atenção, o pau dele é grande, é verdade que eles são insaciáveis? Ok. Continuando na página 31, transformando em erotismo. Vem, minha branquinha, vem, meu negão, chupa a tua branquinha, chupa o teu nego. Adoro a tua pele branquinha, adoro a tua pele, meu nego. Adoro tua boceta branca. Aí ela pega um trecho de um diálogo que é extremamente importante ali, que o personagem está falando sobre o que é você ter uma relação com uma mulher branca, né? E o livro traz essa temática. Bom, o ministro Paulo Pimenta, que é da Secretaria de Comunicação Social do governo, ele defendeu o escritor, ele postou, né, um vídeo no qual ele fala que essas pessoas nem sabem ler, nem leem. Vamos assistir esse trechinho aí do Paulo Pimenta. Na minha opinião, trata-se de uma demonstração de ignorância, de preconceito, mas também de covardia por parte destas pessoas. De ignorância porque, em primeiro lugar, nunca leram um livro, né? Aliás, nunca leram nenhum livro. Se tivessem lido Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela, Rubem Fonseca, Aloysio Azevedo, Cortiço, João Baldo, livros que todos nós tivemos a oportunidade de ler no ensino médio, não fariam essa manifestação histérica e ridícula. É importante dizer que 250 escritores, mais do que isso até, artistas intelectuais, se uniram para denunciar essa censura sofrida pelo escritor nas redes sociais. São milhares de mensagens de apoio ao escritor, até porque o livro ele sempre está na lista dos mais vendidos. Você vai nas livrarias, ele está sempre ali como um dos livros mais vendidos. Estive lá na semana passada, ele estava entre os livros mais vendidos aqui em São Paulo. E por isso é um livro que foi adotado ainda durante o governo Bolsonaro para o ensino médio das escolas públicas brasileiras. Bom, a gente está nesse momento em contato com o autor do livro, que é o nosso colunista, o Jefferson Tenório. Até gostaria de iniciar a nossa conversa prestando aqui a nossa solidariedade a você, Tenório. Esse livro ele é emocionante, esse livro ele é transformador na vida de muitos jovens negros, principalmente, com certeza, e ele serve também como um recurso para o entendimento dos brancos, né, dessa discussão tão ampla e tão necessária no nosso país. Então, queria iniciar te dando boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao All News e prestando aqui a nossa solidariedade a você. Obrigado, Fabiola. Boa tarde aí ao Josias, ao Thales. E realmente é algo que nos pega de surpresa e ao mesmo tempo não, né? Porque já é algo que
já vinha acontecendo, né? Não é a primeira vez que o Alves Capelli é censurado no ambiente escolar, né? Aconteceu em 2022 em Salvador, e agora, né, com o vídeo dessa diretora, pensando, né, alguns trechos completamente fora de contexto, e dando a entender que o livro é um livro erótico, é um livro escrito para crianças, para adolescentes, o que não é verdade, né? O livro é justamente sobre os efeitos do racismo na vida de pessoas negras, fala sobre o racismo estrutural, sobre a precariedade do ensino, sobre a consciência racial de pessoas negras, né? Então, ele é uma crítica, na verdade, muito contundente à branquitude, né? Ou seja, o modo como as pessoas brancas enxergam as pessoas negras, e isso passa também pela erotização, né, pela sexualização dos corpos negros, de como esses corpos são vistos. Então, esse trecho especificamente que a diretora leu, fala justamente sobre isso, né? O que era um trecho para ser problematizado, enquanto por que os negros são vistos dessa forma, acabou virando um alvo de censura. Eu até queria que você detalhasse um pouco mais, né? Eu fiquei até na dúvida na hora que será que a gente coloca esse trecho ou não? Porque é muito perigoso a pessoa pegar, porque foi essa maldade que essa diretora fez, né? Quem não lê o livro, aí ela pega essas falas ali e ela traz isso como, olha que absurdo, olha do que o livro trata, parece que o livro trata disso, quando que na verdade não é nada disso. E é um diálogo extremamente importante e que, com certeza, muitas mulheres e homens negros sentem, né, e vivenciam essa situação ao ter uma relação, né, com uma pessoa branca. Eu queria que você trouxesse um pouco mais da importância desse diálogo e como que você traz isso, porque, além do mais, é um texto muito bem escrito, né, e que traz esse imaginário que você vai para essa situação e para essa cena ali, conseguindo vivenciar isso. Eu queria que você contasse para a gente um pouco mais da importância desse diálogo. É importante dizer que o Avestapelli, ele é uma declaração de amor aos livros, ao conhecimento, é uma declaração de amor à educação, é uma homenagem aos professores também, aos professores principalmente de escolas públicas. Eu fui professor durante quase 20 anos em escolas públicas no Rio Grande do Sul, vivenciei inúmeras experiências em sala de aula. Então, o Avestapelli, ele trata desse universo, né? Depois, ele é um livro que trata da relação entre pai e filho, da difícil relação entre pais e filhos, né? Ou seja, o quanto também as relações familiares são afetadas pelo racismo. E depois é um livro que trata sobre o racismo estrutural e sobre a violência policial, né? E eu acho que é isso que talvez seja mais incompreensível para mim, o quanto essas palavras causam muito mais incômodo do que a morte de pessoas negras, do quanto isso causa mais incômodo do que a violência policial cotidiana, né, do quanto o racismo e o preconceito não são levados em consideração, e o que é levado em consideração são justamente esses trechos pensados dessa forma. E também eu acho que a escola ela tem a obrigação de acolher as temáticas mais sensíveis da nossa sociedade. Pode ser difícil trabalhar sobre sexualidade ou sobre sexo na escola, é difícil se os pedagogos, se os professores não estão preparados para fazer isso. É preciso que a escola acolha todos esses temas, porque é um lugar de formação de cidadania. A gente não nasce cidadão, nós nos tornamos cidadão, e a escola é um local onde isso acontece, é o espaço para que isso aconteça. Ou seja, você não pode, simplesmente porque não gostou do livro, retirá-lo da escola, retirar a discussão, simplesmente porque não gostou, né? Ou seja, nenhuma autoridade tem o poder de fazer isso. Isso é inconstitucional. Você não pode retirar o material pedagógico da escola e não trabalhar aquele material que foi levado, né, pelo Plano Nacional do Livro Didático, que foi avaliado por especialistas, por pessoas que pesquisam literatura, e aí acabou assim virando uma coisa de que todo mundo virou especialista em educação.
Todo mundo virou especialista em literatura, dizendo o que que pode e o que que não pode ler. E eu acho que isso é o mais perigoso, né? Quando você resolve com uma canetada que um livro não deve ser lido na escola. Então, acho que a importância de a gente poder discutir o sexo e a sexualidade na escola, ela vai muito além do que a leitura de um livro. Ela vai também um lugar de escuta desses alunos que muitas vezes também trazem problemas de casa, problemas de abuso, e a gente sabe muito bem que os números são alarmantes de crianças e adolescentes que são abusados em casa. Então, a escola perde a oportunidade de discutir questões que são muito graves na nossa sociedade. Por isso a importância de não censurar e de ir no cerne do problema, porque o problema não é a palavra, não é o É, palavrão, não eu são as queria cenas de sexo. O problema é não querer discutir essas questões. deixar ela afastada, né? Eu queria te ouvir, Josias. Como é que você está vendo essa polêmica aí que estão querendo criar nas redes? Eu acho que não é nem a palavra polêmica, né? É a censura. A gente viu que essa professora pediu a retirada desses livros do ensino médio. No Paraná também, uma outra diretora também já se pronunciou querendo retirar o avesso da pele da lista de livros didáticos, né? Que são fornecidos até pelo Ministério da Educação e indicados, né, como uma leitura para os jovens. Como é que você vê essa censura, hein, Josias? Bom, num país, lógico, professores que quisessem tirar um livro como O Avesso da Pele do alcance dos seus alunos deveriam ser eles, professores, retirados do convívio da sala de aula. E esse livro ele contribui para para diminuir um problema que existe no Brasil, que é o déficit de discussão sobre o racismo estrutural que existe no país. O racismo existe, muitos o negam, e existe um déficit de debate sobre esse problema. Nós estamos vivendo uma fase especialmente rica, e livros como o Avesso da Pele ajudam a compreender a fase que o Brasil vive hoje. Nós divulgamos, dias atrás, números do censo do IBGE, que revelaram que, pela primeira vez na história, o número de brasileiros que se declaram pardos era alguma coisa um pouco superior a 45%, é maior do que os que se declaram brancos, estava ali em torno de 43%. E cresceu também o pedaço da população que se enxerga como preta, passou de 7,6 em 2010 para 10,2, salvo engano, em 2022. Então, houve uma evolução cromática que deve ser celebrada. E aí a gente precisa notar a sutileza desses dados, né? Sob pena de confundir um avanço com uma conquista. Não houve ainda uma conquista, houve um avanço. Essa série histórica do IBGE ela começou em 91, só 9 anos depois do festejado centenário do Gilberto Freire, cujas teorias estimularam na sociedade brasileira a percepção segundo a qual a miscigenação seria um traço positivo da formação brasileira. Em vez de debilitar a raça, a mistura teria enriquecido a cultura nacional, teria evitado que o racismo se tornasse estrutural. Isto é um engano, isso se revelou um engano. E livros como O Avesso da Pele ajudam a enxergar esse equívoco. E o debate sobre esse problema ele é inadiável, ele é necessário. Então, como disse Fabiola, alguém que chega numa sala de aula ou no ambiente escolar e sugere a censura de um livro como esse, devia ser excluído, devia ser banido da escola, porque está sonegando aos alunos a oportunidade de discutir, a partir de um texto muito qualificado, um problema que é muito grave e que o Brasil precisa superar. Então, realmente, isso é mais uma evidência da forma como nós permitimos que o arcaico se implantasse no Brasil. Estamos vivendo um surto de arcaísmo no Brasil. Isso se verificou em 2018, quando se elegeu o Bolsonaro, mas se verifica agora também, quando a gente percebe que, mesmo declarado inelegível,
o Bolsonaro continua sendo recebido por multidões, por onde passa, e o bolsonarismo pulsa em manifestações como essa, que sugerem uma censura a um livro tão essencial como esse. Então, estamos vivendo uma fase realmente muito difícil da vida nacional, Fabiola. Aliás, na coluna do próprio Jefferson Tenório de hoje, que eu recomendo super a leitura, no qual ele trata sobre essa censura que ele sofreu, né, que está sofrendo, e na verdade não é nem ele, né, o avesso da pele, que tem a sua vida própria, né, e é isso que é muito maluco, né, Jefferson? Você é o autor desse livro e é esse livro que está sofrendo essa censura horrorosa, né? A gente vê aqui que não é uma questão só do Brasil. Aqui na coluna do Jefferson, ele traz aqui que isso já aconteceu, né? E está acontecendo em outros países, por exemplo, o próprio Diário de Anne Frank, que, meu, é um livro maravilhoso ali. É um título proibido, também aí, já foi proibido. Como é que você vê aí essa onda de censuras, o Jefferson? E você pretende fazer alguma coisa? Porque a gente viu a palavra agora do ministro, e é importante dizer que esse livro foi indicado ainda no governo Bolsonaro, né? Não foi indicado pelo governo Lula. Isso é importante dizer também, né, Jefferson? É importante dizer porque uma das acusações da diretora, né, e de outras pessoas que fizeram vídeos, né, falando do livro, era que o governo atual teria enviado esses livros para as crianças e adolescentes com conteúdo erótico. E, na verdade, esse livro ele passou no governo Bolsonaro em 2021/2022. Portanto, ele faz parte desse programa ainda no governo do Bolsonaro. O que mostra também, por outro lado, que quem avalia esses livros são pessoas qualificadas, especialistas que avaliam o livro e aí tem condições, né, de fazer de indicar o livro, né, para que ele seja distribuído nas escolas. E uma última coisa, essa ideia da censura dos livros, ela já é velha conhecida do Brasil. Acho que concordo com Josias, a gente está vivendo aí um período de arcaísmos, e a gente tem aí a censura lá atrás, ainda com o governo Getúlio Vargas, né, quando a gente tem o livro do José Lins do Rego e do Jorge Amado sendo apreendidos e sendo queimados em praça pública. Isso aconteceu. Na década de 70, a gente tem aí o livro do Rubem Fonseca, por exemplo, que ficou mais de 10 anos sem poder ser publicado no Brasil, e aí agora a gente tem essa onda, né, de pedidos, e ontem a Secretaria de Educação Regional de Curitiba mandou um ofício pedindo para as escolas recolherem todos os exemplares do Avesso da Pele e enviarem até sexta-feira para a secretaria. Ou seja, um completo absurdo. A gente já está vendo aí as medidas cabíveis, né, junto com a editora, para ver o que a gente pode fazer em relação a isso. E fora isso, o Jefferson, como é que tem sido assim para você, né? A gente até abriu falando sobre isso, esse prejuízo para os alunos. Você também tem sofrido ataques? Como é que ficou isso para você? Queria que você contasse também um pouco assim, como é que tem sido enfrentar essa situação, né? Porque O Avesso da Pele foi um livro tão premiado, ele é tão elogiado. Como é que tem sido isso para você pessoalmente? Olha, nesses 4 anos que o Avesso da Pele foi publicado, né, no primeiro ano, em 2020, quando ele foi publicado, foi bem recebido e já comecei a sofrer algumas resistências, de algum comentário ali e outro. Depois, em 2021, quando ele ganha o Jabuti, né, ele tem uma outra projeção, e aí os ataques começam a ficar mais frequentes, assim, né, até que em 2022 há a ameaça de morte, né, em Salvador, e aí eu fiz o boletim de ocorrência, fizemos a investigação e tal. Mas nesses 4 anos eu tive que meio que estabelecer algumas estratégias, assim, né? Então, quando há o ataque pessoal seguido de ameaça, eu sempre denuncio, sempre faço a denúncia, e os ataques eles continuam. E eu acho que isso é reflexo muito também do que o Brasil virou, né? A partir ali de 2016, 2017, né? E depois com a eleição do Bolsonaro, a gente tem tido assim um ambiente bastante hostil em que se você
diverge, né, de um pensamento conservador, você é atacado dessa forma tão desleal. Jefferson, olha, um beijo para você, boa sorte, a gente segue acompanhando aqui o desenrolar disso. Como eu já falei, a coluna do Jefferson hoje está muito esclarecedora também e traz um pouco mais do pensamento dele sobre essa censura. Até uma próxima. Até a próxima, pessoal. Até mais. Obrigada. Até mais. Ô, Thales, eu queria te ouvir também a respeito disso, né? Como é que você tem acompanhado essa repercussão política? Você vê que a gente passa o dia inteiro falando sobre isso, né? De um lado ou outro, esses ataques. E aí, nesse caso, né, um livro que foi indicado ainda no governo Bolsonaro, só que hoje é alvo de ataque, querem utilizar, inclusive,